Irmãos, vamos abrir em 1 João, capítulo 4, e mais uma vez eu quero ler agora os versos 16, a parte B do verso 16 e o verso 17 de 1 João, capítulo 4. Diz assim o texto: Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Que Deus possa abençoar essa exposição da palavra de Deus, conforme a nossa irmã Márcia já orou e pedindo. Irmãos, como eu disse, nós já nos debruçamos sobre esses versículos na mensagem anterior, mas eu creio que nós precisamos continuar mais uma vez neles, porque João aqui nos apresenta três, digamos assim, conclusões inevitáveis de estar, ou como a maioria das versões traduz, de permanecer nele, ou ainda poderíamos colocar a palavra de habitar nele. Então, nós vamos ver aqui a primeira conclusão. Reparem que João diz aqui que permanecer no amor é a maior de todas as provas de que Deus de fato vive em nós e que nós estamos em Deus. Nós não poderíamos jamais estar ou permanecer ou habitar no amor e também amar-nos uns aos outros se não fosse por esse fato de que nós estamos, permanecemos ou habitamos em Deus e Deus em nós. Porque nós já sabemos, e eu espero que não precise me reter muito nesse ponto, de que para mim e para você isso é uma impossibilidade total. Que se me fosse permitido seguir o curso da minha própria natureza, eu jamais amaria ninguém. Porque o homem natural é controlado não pelo amor, como João nos diz aqui, mas pelo ódio. Porque nós jamais buscaríamos também estar ou permanecer ou habitar em Deus, porque pela nossa natureza nós tendemos a fugir dele, como diz o ditado português, né? Como o diabo foge da cruz. Nós também somos como que diabos fugindo de Jesus. Obrigado. Então, nós espero que possamos dizer isso, bem sabemos que isso é uma impossibilidade total para nós. Nós sabemos que é muito mais fácil para nós, né, decair de uma relação harmoniosa para uma relação conflituosa. Que é mais fácil a gente se desentender e deixar de falar com alguém, e por outro lado é muito, muito, muito difícil, né, voltar a nos entender, pedir perdão, perdoar e restabelecer uma relação que foi partida, que foi rompida. Quantos relacionamentos começam com juras de amor e terminam com pessoas magoadas, feridas e às vezes até mortas? Então a Bíblia está repleta desse ensinamento, não é? E nós sabemos muito bem que a Bíblia não retrata digamos assim, não pinta um quadro nem um pouco bonito, né, a respeito da nossa própria natureza. A Bíblia diz de forma muito clara que o nosso problema está em nós, que por natureza nós somos incapazes de amar. Tem um trecho, um tanto quanto longo, que pode ser até encontrado na internet. Eu vou citar só algumas coisas aqui, que diz assim: se amar fosse fácil, não haveria tanta gente sem sobrenome. Se amar fosse fácil, não haveria filhos mal concebidos, nem esposas mal amadas, nem michês, nem prostitutas. E nunca ninguém negaria o que jurou num altar, nem haveria divórcio. Se amar fosse fácil, as mulheres gestantes não tirariam seu feto, nem haveria assassinos. Se amar fosse fácil, nem soldados haveria. Mas a vontade é rebelde e o homem egoísta, e por isso o amor é difícil. Não se ama por ser fácil, ama-se porque é preciso. Ama-se porque é preciso. Mas, mesmo sendo preciso, nós não somos capazes de amar.
Mas João aqui, irmãos, nos apresenta uma outra realidade, uma grande realidade, uma maravilhosa realidade, que se de fato nós fomos chamados eficazmente, se os nossos pecados foram perdoados, se nós fomos justificados, se então nós estamos em Deus e Ele em nós, e só por isso, e somente por isso, nós podemos ter uma vida de amor, porque Deus é amor e Ele nos dá a sua natureza. Então aqui, irmãos, João vai me levar e te levar a um autoexame, mais uma vez a um autoexame. Existe alguma verdade em dizer que eu permaneço em Deus e que Deus permanece em mim se eu não sou capaz de amar? Imagina aqui, irmãos, uma pessoa que seja capaz de expor toda a nossa doutrina em termos de ortodoxia, né? Que aprende tudo que é capaz de recitar, de dizer tudo que aprendeu na classe de novos membros e mais, né? Com maestria. Mesmo que as declarações dessa pessoa sejam corretas, se essa pessoa não vive uma vida de amor, ela está vivendo sobre uma base falsa. Ela está vivendo sobre uma falsa confiança. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, ele, mais ou menos aqui, né? Vocês ficam aí se gabando, né? Vocês andam aí dizendo que tem conhecimento. Tem conhecimento. Mas aí ele diz assim, advertindo os coríntios, né? O conhecimento incha. Incha. Você for ver as outras versões, te deixa soberbo, te deixa arrogante, te deixa orgulhoso, faz pensar que você é superior aos outros. E ele completa, mas o amor edifica. E mais adiante ele vai dizer a nós, né? Numa grande advertência à igreja dos Coríntios, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Tine, uma palavra muito interessante da língua portuguesa, quase não é usada, né? O que é tinir? Tinir é, abrindo o dicionário, soar de maneira aguda, zumbir. Ou seja, se eu não amo, eu não produzo música, mas só dissonância. Não produzo harmonia, mas dissonância. E dissonância é uma palavra muito interessante também. Abre aspas aqui para o dicionário. Conjunto de sons que não se combinam de forma agradável, criando uma sensação de desconforto. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você não ama, você está produzindo um conjunto de sons que não se combinam de forma agradável, criando uma sensação de desconforto. Irmãos, por natureza, eu sou assim. Você é assim. Nós somos, por natureza, pessoas que tendem a se tornar pessoas desagradáveis, que causam desconforto aos outros. Nós somos pessoas muito agradáveis desde que os nossos desejos estejam sendo realizados. Mas a partir do momento em que nós somos contrariados, o que acontece? Por isso, C.S. Lewis retrata no livro Grande Abismo o inferno como uma cidade na qual as pessoas vão se mudando cada vez mais para longe umas das outras. Por quê? Porque elas não conseguem se suportar. São insuportáveis e não conseguem se suportar. João nos adverte, então, irmãos, que nós não podemos de forma alguma abrigar esse erro de que pode haver uma divisão entre crença intelectual, entre o conteúdo da fé, entre a adesão ao conteúdo, digamos assim, da ortodoxia, né, e a manifestação do amor na vida do cristão. Se de fato você tem o verdadeiro conhecimento de Deus, você vai manifestar esse amor, você vai ter esse amor. Tiago 3,17, ele escreveu assim: a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Repare aqui, meu irmão, que todas essas qualidades são manifestações do amor. Não existe verdadeiro conhecimento sem amor. Então, aqui, irmãos, nós podemos tirar essa grande conclusão da passagem. Se eu sou de fato uma nova criatura, de uma forma milagrosa, Deus desperta em mim algo da sua própria natureza, da sua própria santidade. Deus planta em mim alguma coisa do seu próprio ser. Deus me capacita por meio do seu Santo Espírito a começar a viver uma vida de santidade e de amor. Martin Lloyd Jones, falando sobre essa palavra estar aqui, ou permanecer, ou ainda poderia ser traduzida por habitar, ele disse assim, abre aspas para Lloyd Jones, significa, em um sentido, que Deus é essa casa da pessoa. Minha casa é o lugar em que permaneço e habito. Passo meu tempo ali. É onde quero estar. Tenho meu emprego, cumpro as minhas obrigações na rua, mas eu tenho um lar onde habito. Meu coração e mente estão lá. Volto para lá sempre. Gosto de estar lá. Então, irmão, se você está no amor, você está em Deus. E, por outro lado, se você está em Deus, se você habita em Deus, você, então, vai manifestar esse amor. Se você está no amor, Deus é a sua casa. Deus é onde você gosta de estar. Em outras palavras, você quer ser controlado por Ele, você deseja ser mudado por Ele, você deseja ver o mundo como Deus vê, você deseja pensar da forma como Deus pensa, você deseja agir da forma como Ele requer que você haja. Então, da mesma forma que o nosso corpo físico volta para a nossa casa, onde nós queremos estar, também os cristãos de João levam a sua mente, levam o seu coração sempre de volta para Deus. Se estamos em Deus e Deus em nós, isso significa que a presença, que a influência de Deus entra na nossa consciência. Nós estamos conscientes de Deus e estamos conscientes de que Ele permeia a nossa vida, de que Ele nos move, de que Ele nos guia. Como disse Davi, como nós bem cantamos. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde eu poderia escapar da tua presença? Então, irmãos, os cristãos são aqueles que estão permanentemente conscientes de que há uma presença em suas vidas. E eu pergunto, você realmente tem essa consciência? Onde você está no burburinho das suas atividades, você tem essa consciência da presença e da influência de Deus na sua vida? Você já teve, por acaso, essa experiência de pensar consigo mesmo, às vezes surpreso, perplexo, dizer assim para si mesmo, esse não sou eu, foi Deus em mim. Eu não conseguiria agir daquela forma, eu não conseguiria ter aquela calma, eu não conseguiria ter aquela paciência, falar aquelas coisas que eu falei. Não fui eu, foi Deus que me fez fazer, agir, falar, pensar daquela forma. Já teve essa experiência? É sobre isso que João está dizendo aqui. Se eu amo o meu próximo, se eu vivo essa vida de amor, então Deus se manifesta em mim. E a minha vida, no dizer de João Batista, né, vai se tornando cada vez menos eu, com EU maiúsculos, né, e mais Cristo em mim. E aqui nós podemos dizer que essa seria a segunda conclusão a que João nos leva a chegar aqui. É que o amor é aperfeiçoado em nós. Esse é o versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós. O que isso significa? Para melhor entendimento, nós poderíamos inserir aí um sendo antes de aperfeiçoado. Né? Isso quer dizer que o nosso Deus, que nos salvou e que em Cristo nos deu tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem como objetivo fazer com que nós nos tornemos pessoas que amem perfeitamente, da mesma forma como Jesus nos ama.
Jesus nos havia dito, João nos havia dito no versículo 9, que o amor de Deus é manifestado no fato de que ele enviou seu Filho unigênito ao mundo. E nós sabemos que toda a doutrina da expiação, né, se explica aqui nesse texto, como nós já vimos. Por que Deus fez isso? Por que Deus enviou Cristo como propiciação pelo nosso pecado? A resposta está aqui no verso 17. O aperfeiçoamento do seu amor em nós, para que nós possamos nos amar uns aos outros cada vez mais perfeitamente. E isso, irmãos, é algo que também nós precisamos ser sempre lembrados, de que nós não podemos pensar na nossa salvação simplesmente em termos da nossa absolvição e do perdão para que a gente possa ser habilitado a chegar até o céu. Esse é só o primeiro passo. Esse é só o primeiro e grande início de tudo, porque o objetivo final de Deus é o nosso aperfeiçoamento em amor. É que eu e você nos tornemos semelhantes ao seu próprio Filho, Jesus. Essa é a forma correta de ver a nossa santificação. Abre aspas de novo para Martin Lloyd Jones. Não sei de nada mais trágico e não bíblico do que a forma como certos indivíduos insistem em pensar na santificação como a mera ausência de certos pecados. Eles, porque não são culpados de certos pecados, dizem, somos santificados. Mas a forma bíblica de testar a sua santificação é perguntando-se: estou a cada dia me tornando mais semelhante a Cristo? E eu lembro mais uma vez que João escreveu essa epístola para responder à pergunta: como eu posso saber que eu estou salvo? E eis aqui mais uma resposta. O que você pensa a respeito da sua santificação? De que forma você pensa a respeito da sua santificação? A santificação é deixar de fazer certas coisas. Eu não fumo. Eu não fumo mais. Eu não bebo mais. Eu não jogo mais. Eu não sou mais infiel à minha esposa. Agora eu estou satisfeito comigo mesmo. Deixei de fazer todas essas coisas. Outra forma de ver a santificação é: a santificação significa que eu serei tornado por Deus mais e mais semelhante a Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo em que eu sei disso, eu estou plenamente consciente da minha própria indignidade. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, um grande devedor, eu estou consciente das trevas do meu coração. Eu tenho plena consciência de que eu estou muitíssimo aquém daquilo que eu deveria ser. Eu não sou o que eu devo ser. Tenho plena consciência disso. Qual desses dois pensamentos você abriga? Você está satisfeito consigo mesmo? Pelo fato de não ser mais como as outras pessoas são? Ou você olha para você e você vê que ainda há um grande caminho a ser percorrido? Muito daquilo que há em mim necessita ser mudado. Se você vive a vida cristã com humildade, porque você vê com muita clareza a diferença e a distância que existe entre você e o Filho de Deus, se você tem consciência da malignidade do seu coração, do seu mau temperamento, da sua irritabilidade, da sua falta de amor, da falta de todas essas virtudes que você vê no Filho de Deus, então esse é um sinal de que você está no caminho certo. Em outras palavras, se você está muito satisfeito consigo mesmo, se você não está preocupado com o amor ao próximo, se você não está preocupado se permanece no amor ou não permanece, então você não entende qual é o propósito da salvação. E você deveria se preocupar seriamente com o estado da sua alma. Você deveria se examinar a si mesmo para ver se, de fato, se realmente você está na fé. E isso, irmãos, nos leva à terceira e última conclusão posta aqui pelo apóstolo João. Ele diz aí no final do verso 17:
Desculpe, no meio, né? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Quero destacar essa frase aí do verso 17. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa é a maior realidade referente ao nosso futuro. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Nós seremos julgados. Nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu me lembro sempre de Adolf Hitler. Já no final da guerra, já sabendo que ia se matar, ele disse assim: vou dar um tiro na minha cabeça e todos os meus problemas são resolvidos. Ele deve ter ficado atônito, aterrorizado, por saber que os seus problemas estavam apenas começando. Seus reais problemas estavam apenas começando, porque a morte não é o fim de tudo. A morte vai apenas nos colocar numa posição em que nós não vamos poder fazer mais nada a respeito do nosso destino. É uma coisa ou outra. É ver a face do juiz de toda a terra, e ao ver a face do juiz de toda a terra, sermos profundamente aterrorizados com o maior terror, o mais profundo terror que nos pode acometer, ou a mais profunda bem-aventurança que nos pode acometer. Podemos receber. Ou teremos confiança, como diz João, ou ficaremos aterrorizados. Existem pessoas que acham que o dia do julgamento é somente uma forma figurativa, os liberais pensam assim, né? De dizer, é você que determina o seu próprio destino, você colhe na eternidade o que você semeia aqui na terra. Não existe um dia real de julgamento, com Jesus assentado num trono de maneira formal, julgando os homens e mulheres de todo o mundo. O julgamento é só uma forma de você dizer que você vai colher depois da morte aquilo que você disse aqui, aquilo que você fez aqui. Mas esse não é um ensinamento bíblico a respeito do dia do julgamento. A Bíblia nos adverte de que esse é um dia que todos nós teremos de enfrentar. Em João 5:27 nós lemos que Deus deu autoridade ao Filho para julgar. Em Atos 10:42 foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Atos 17:3, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E escrevendo a nós, cristãos, o apóstolo Paulo disse em Romanos 14, verso 10, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós sabemos que há uma diferença entre os cristãos e os descrentes nesse aspecto. Mas há um sentido em que nós também cristãos teremos de estar presentes no dia do julgamento. Qual é a diferença? A Bíblia nos diz que os gentios serão julgados de acordo com a lei escrita nos seus próprios corações. Romanos capítulo 2 diz isso. Que os judeus serão julgados pela revelação da Torá, que eles afirmam que é a escritura sagrada deles. Eles serão julgados pela lei dada a Moisés. E nós, cristãos, seremos julgados de acordo com o evangelho que nós afirmamos crer. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também ensina, irmãos, que haverá graus de julgamento e graus de recompensa e punição. Nosso Senhor diz em Lucas 12 que certas pessoas serão açoitadas com muitos açoites e outras com poucos açoites. Então esse é, digamos assim, um resumo bem resumido do ensinamento da Bíblia a respeito do dia do julgamento. E o que João quer é que você e eu, cristãos, que nós que já nos rendemos a Cristo, que nos arrependemos de nossos pecados, estamos deixando os nossos pecados, nos despindo daquilo que é velho e nos revestindo daquilo que é novo. Pensemos nesse dia não com temor, mas com confiança. Ele já havia exposto isso no 2º capítulo de João.
dessa epístola. Verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A versão revista e atualizada verte esse versículo da seguinte forma: para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança nele e não nos afastemos envergonhados. Por isso, para terminar, eu quero repetir aqui. Se você está satisfeito consigo mesmo, se você está pensando que está tudo bem com você sempre e não está preocupado com o amor ao próximo, não está preocupado se você perdoa aquele que te ofende, se você não está preocupado se você permanece no amor ou não, então você não entendeu nada a respeito da salvação. Você deveria se preocupar seriamente com a salvação da sua alma. Pode ser que naquele dia de julgamento você tenha que se afastar envergonhado. Por outro lado, se você tem consciência de que você está manifestando alguma coisa do amor de Deus, ao mesmo tempo em que você sabe que ainda existe uma grande distância entre o que você é e o que você deveria ser, se você reconhece que nos seus melhores dias você necessita tão desesperadamente do seu Salvador quanto nos seus piores dias, então esse é um sinal da sua salvação. Você terá confiança naquele dia. Que Deus nos abençoe. Amém.